Cultura hoje recebe Eduardo Menezes, que é diretor da Assim. Nós vamos falar de desenvolvimento humano e como esse desenvolvimento humano leva a um crescimento na empresa. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu gostaria que você começasse me explicando o que é a Assim. Assim? A Assim é uma empresa do Grupo Algar, é uma empresa ligada à diretoria de comunicação, na holding, né? Uma empresa bem enrolada na holding. Ela vem substituir a ABC Propaganda, que era uma empresa do grupo, uma empresa de propaganda, e com nos novos tempos a comunicação, eu até me confundo, né? Não existe só propaganda, hoje a comunicação é um universo muito grande, né? E uma agência de propaganda tem como o tripé que sustenta a parte de planejamento estratégico e pesquisa, uma outra área de criação e uma outra área de planejamento de mídia. Né? Uma das razões da Algar ter crescido e ser a empresa que é hoje é o espírito empreendedor e a inovação em tudo que faz. Né? Então, assim, quando nasceu, era algo para substituir a agência de propaganda. Né? E nós fomos buscar no mercado um benchmark para ver se tinha alguma coisa parecida. Não tinha nada igual. Então, a gente está construindo uma empresa nova, que essa empresa tira no tripé o elemento criação. Então, nós somos responsáveis por todo o planejamento estratégico de todas as empresas do Grupo Algar. Então, a gente posiciona as empresas, direciona, faz todo o planejamento de mídia, todo o investimento de comunicação é coordenado pela Assim. E uma das pernas desse tripé é a parte de criação. A gente criamos terceiros, né, multidisciplinares. Então, tem especialistas em propaganda, que é a tradicional propaganda que todo mundo conhece. Tem uma outra ferramenta muito importante, que é marketing direto, eventos, promoções, merchandising, PDV, online, marketing digital. Então, a gente consegue ter todas as ferramentas do mix de comunicação orquestrado por uma única estratégia, que é a Assim. Que tem é assim que é assim. Eu acho muito legal porque ela tem a cultura da empresa, uma vez que faz parte, né, das empresas do grupo, ela tem absorvido aquela cultura. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu, como visitante, né, tive uma impressão. Mas antes de falar da impressão que eu tive, você disse assim que o Algar se preza pela inovação. É uma empresa de vanguarda que tem ideias inovadoras. E a coisa mais interessante é que o fundador começou os seus negócios quando ele já estava, acho que acima de 55 anos. Se não me engano, era isso. Então, quando muitas pessoas estão terminando, ele estava começando com ideias inovadoras que iriam, inclusive, transformar o mercado. E não num único ponto, mas numa gama muito diversificada de negócios, né? Verdade. O doutor Alexandrino Garcia, daí que vem Algar de Alexandrino Garcia, né? Algar vem daí. Ele já tinha, acho que quase 60 anos, eu também não sei exatamente a idade que ele tinha. Eu sei que ele participava de uma associação e a telefonia era um problema, e ele começou a se interessar por esse problema, a tentar resolver esses problemas, e daí nasceu esse império, né? Assim, aos 60 anos eu vou entrar numa associação para colaborar com alguma coisa, e criou um grupo de 1 bilhão e 700 milhões de reais ano líquido, né? Então, isso foi quando, mais ou menos? Há 51 anos 51 anos atrás. Inclusive, agora a gente refez todo o posicionamento da STBC para enfrentar os novos desafios, que agora ela sai lá do Triângulo Mineiro e agora a gente tem negócio no mundo inteiro. Então, precisava retomar o que é Algar para não se perder, né? E eu fui buscar numa das frases do Dr. Alexandrino, que ele dizia assim que quando ele entrou nesse negócio de telefonia, ele não queria montar uma empresa de telecomunicações, ele queria ajudar as pessoas a se comunicarem, porque era muito difícil. Ele entrou de Uberlândia. Lá no Cerrado, há 51 anos atrás, faz ideia como era o telefone, né? Então, a
intenção dele não era montar nada disso, era só ajudar as pessoas, né? E com base nisso a gente reposicionou toda a empresa, né? Porque é uma empresa que está muito mais ligada, uma empresa ligada às pessoas, a tecnologia, o resto tudo está a favor disso para colaborar com um mundo melhor, né? A gente está muito mais, é uma empresa preocupada com as pessoas, tanto nas pessoas que estão dentro do grupo, né, quanto os clientes ou a comunidade onde ela participa e serve, né? A gente tem lá no grupo o Instituto Algar, que o foco principal e único é a educação infantil. Então tem vários projetos para cuidar da educação de crianças, né? E o Instituto Algar atua em toda a cadeia da educação infantil, né? Desde a escola, liga com o governo, entrega jornal, tem uma série de coisas que o Instituto faz. Então a preocupação com a pessoa começa daí, isso, né? Vem exatamente da impressão que eu tive. Eu fiquei uma manhã lá na empresa, isso já faz muito tempo, foi em 99, mas foi lá que eu aprendi o que era uma universidade corporativa. Quando eles falaram que tinha uma universidade corporativa, eu não fazia a mínima ideia do que fosse, né? Então, ao me explicarem sobre a universidade corporativa e eu fui conhecendo alguns outros trabalhos, eu percebi exatamente isso, que a empresa tem uma grande preocupação no crescimento intelectual, no crescimento pessoal de cada uma das pessoas que trabalham lá, né? E isso daí tem a ver com o sonho do fundador. Porque, olha, eu vejo que eu entrevisto líder após líder, após líder, após líder, e eles têm algumas características em comum, né? E o sonho é uma delas. O carisma, eu não conheci, mas o carisma é uma outra condição. Por quê? Porque se você tem um sonho, você precisa ter carisma suficiente para convencer algumas pessoas ou muitas pessoas sobre o seu sonho, né? E a terceira característica é o trabalho duro, né? Eu não conheço nenhum líder que não trabalhasse muito e que não tivesse paixão assim pelo trabalho, né? E para terminar, eu acho que uma coisa que eu percebo em cada um dos líderes é que eles corrigem a rota frequentemente, né? Eles têm essa percepção, talvez de ouvir críticas ou de estar atento a isso para que eles estejam fazendo correções de percurso, né? O líder é quem indica, aponta o caminho, né? E ele só é líder porque ele consegue vender o sonho dele para um grupo de pessoas que vão construir esse caminho para onde ele apontou e vai todo mundo para lá. E você tinha comentado da Universidade Algar, ela cumpre um pouco essa função, quer dizer, entre várias funções, né? A Algar tem a Unialgar, que é a Universidade Corporativa, onde todos os associados, nós somos em 10.600 associados no grupo, né? Empregos diretos, né? São treinados lá constantemente, né? Então é uma delícia, porque eu já fiz um monte de curso, então a gente faz curso sobre negociação, de liderança, aprender sobre liderança, tem cursos que eles trazem de Harvard, então eles se preocupam muito com a capacidade de evoluir do profissional que está ligado justamente a ele, né? Porque lá na Algar não existe RH, lá é TH, que é de talentos humanos e não recurso humano, né? As pessoas não são recursos, o que a gente precisa das pessoas é o talento delas e não mais os recursos, né? E isso se materializa na Unialgar, né? O grupo investe milhões por ano para melhorar os seus colaboradores, os seus talentos. E investe nos futuros colaboradores que são as crianças, né? A Algar é uma empresa genuinamente brasileira, né? A gente tem Brasil até nas cores do logo, tudo Brasil. É uma empresa que tem, um dos seus valores é a crença no Brasil, ela acredita no Brasil e faz a sua parte, né? É uma empresa socialmente responsável, uma empresa que atua diretamente na comunidade onde atua, formando o cidadão, né? Conscientizando profissionais, é uma empresa fantástica. Eu acho que para fechar esse bloco,
eu gostaria que justamente você fechasse contando pra gente qual é a missão da empresa, né? E os principais valores, como você citou um deles, que é acreditar no Brasil. Esse devia ser um valor de todos nós. Eu vou te falar a missão, eu vou pegar uma cola aqui, que a missão é muito bonita. Uhum. A missão da Algar é fazer a diferença na geração de experiência e valor para os clientes, talentos, que são os associados, investidores e acionistas da loja, né? E a comunidade onde atua, né? E a gente tem alguns valores, né? Um deles o meu primeiro, é a valorização dos talentos humanos, dos associados, né? Transparência nas ações, respeito aos investidores, espírito empreendedor, então o maior investimento da União Algar passa por aí, né? Perene mutação, permanente mutação. É o que a gente falava da ajuste de rotas. Justamente. Encantamento do cliente, que é uma empresa que está focada no cliente mesmo, responsabilidade social, valorização da marca, que por isso eu estou lá, sou gestor da marca Algar, né? Zelo pela reputação empresarial e crença no Brasil, os principais valores da Algar. Excelente. Mas então, nós voltamos em alguns instantes demonstrando justamente que quando o sonho é desenvolver o ser humano, a consequência disso é um crescimento estrondoso, uma lucratividade muito grande, e a gente vai mostrar em que se transformou a Algar e qual vai ser o posicionamento da empresa a partir de agora, em alguns instantes. Nós voltamos então com Eduardo Menezes e vamos falar de comunicação, de posicionamento. Mas Eduardo, eu acho que seria muito didático a gente estar contando a sua história, porque você é uma pessoa que eu percebi que gosta justamente de estar formando, de estar montando, né? E você tem esse trabalho de iniciação, de organização. Você começou uma empresa que é uma empresa de muito sucesso aqui na cidade. Vamos começar por aí. Eu já fui chamado de louco algumas vezes, né? E quanto mais me chamam de louco, mais eu acredito que eu estou na minha sanidade maravilhosa, sabe? Quanto mais me acham louco, mais eu acho que eu não sou. Eu, junto com o Breda, né, que era era meu sócio, e era o sócio majoritário, né? A gente era a MPM, a gente junto montamos aí a MW3 com o Alberto, e ficou uma agência fantástica, bacana, e até hoje, né? Aí no meio desse caminho, a Luísa me convidou para ir lá para a Ético, porque precisavam de mudanças, transformar, né? Começar a planejar melhor, porque o Magazine Luiza já estava em franco crescimento danado. E a Ético precisava também de novos clientes, enfim. Aí foi a primeira vez que chamaram de louco, eu deixei a sociedade, fui lá. Assim que deu certo, você deixou? Assim que deu certo, eu deixei. Aí eu fiquei lá na Ético 3 anos, acho que colaborei bastante. Eu me lembro que no primeiro ano que eu estava na Ético, houveram 11 concorrências na cidade, né? E a gente ganhou as 11, né? Isso foi bem legal. E uma coisa muito interessante, sem trocar uma pessoa, né? Assim, que geralmente, quando entra executivo, quando entra algum, assim, logo vai cortando cabeça e tal, né? Eu acho que eu tenho, por isso que eu acabei indo para Algar, eu tenho um pouco de valorização dos talentos também, né? Então, assim, dá para fazer uma coisa legal, não precisa de coaching, que é treinar. Eu acho que a gente fez um trabalho lá na Ético bem bacana, que é olhar por um outro ângulo a comunicação, a necessidade, a forma de ver, né? Foi um trabalho bacana e que as pessoas, enfim, na hora que conseguem entender um novo caminho e acreditam nele, passam a seguir naturalmente, né? Então, quer dizer, basta desfilar a primeira vez na escola de samba, você se apaixonou, você todo ano, né? Então, acho que olhar um novo sonho também passa por aí. E a gente fez tudo isso, aí chegou uma hora que eu também parei para repensar a minha própria vida, né? Já estava tudo construído. Eu sou músico, eu toquei 10 anos, sou músico, sou compositor. Eu falei, não, agora eu vou para... E fui para Pipa, no Rio Grande do Norte. Fiquei lá um ano e voltei, ia começar um negócio
que era um negócio de comunicação multidisciplinar, que é justamente o que é assim hoje. E o Algar me convidou para colaborar no planejamento de comunicação da NetSite, que eles haviam adquirido uma parte da NetSite nessa época. E eu comecei lá no Algar assim. Passado um ano, eles me convidaram para ser diretor de planejamento da ABC Propaganda. E aí eu fui para lá, e lá durei só 23 dias. Aí eu encontrei eco no diretor de comunicação da Holding, que é o Celso Machado. E eu vi que eu não estava tão louco, eu encontrei um outro louco. Falou, vamos realizar essa loucura? Eu falei, vamos. E fiquei 8 meses na Holding planejando o que seria assim. E aí eu fui entendendo para onde o grupo iria, o movimento que estava acontecendo na Algar como um todo. A Algar estava se preparando para ter um crescimento sustentável, por isso que havia necessidade de olhar a comunicação de uma outra forma. Até porque vários produtos como o 12, né, que a gente diz que o 12 é um commodity, é um produto que não existe, me dá um 12 ali, né? Não tem, ele é dependente de comunicação, então a comunicação